Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não temos que lutar contra seres humanos. A nossa luta não é contra a humanidade. A nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Por gentileza, podeis sentar. Glória a Deus. Paulo, quando inicia a epístola aos Efésios, ele estava na cadeia em Roma, a capital do império. Mas antes de, ano mais ou menos 61 depois de Jesus, é o período que ele escreve a epístola aos Efésios. Antes, porém, Paulo evangelizou as pessoas que moravam em Efésios. Eu e a irmã Yasmin, minha filha, visitamos a cidade de Éfeso, lá na Turquia, atual Turquia hoje. Mas naquela época, a cidade de Éfeso era um grande porto, era uma cidade muito importante para o Império Romano. Ali havia muitas riquezas, e Paulo estrategicamente foi até Éfeso e começou a pregar. Ele ficou 3 anos e meio em Éfeso, abriu inclusive uma espécie de escola teológica, e ali ele ensinou o povo, porque Éfeso era uma cidade santuário da grande deusa Diana, a grande Diana dos Efésios. E o mundo pagão via a Diana, a deusa, como sendo a mãe protetora de toda a Ásia Menor. Então ali havia procissões, cultos aos demônios, às imagens de escultura, todo tipo de sortilégio, todo tipo de feitiçaria estava em Éfeso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, foi lá como missionário e começou a pregar, e Deus começou a fazer um rebuliço em Éfeso, e muitas pessoas se converteram ao Senhor na cidade de Éfeso. Por isso mesmo que ele vai enviar a epístola posteriormente, que agora ele está na cadeia, ele está preso, e ele escreve esse monumento bíblico, que é a epístola do apóstolo Paulo aos Éfesos. Se você prestar atenção no capítulo 1, ele vai falar das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, para nossa redenção, e Jesus é mesmo com as instituições da época, eles teriam um prêmio, um galardão, e Paulo enfrenta essa teoria, dizendo que o justo viverá da fé. Embora isso não é uma invenção paulina, o profeta Abacuque no Antigo Testamento também diz isso, mas o justo viverá da fé. Portanto, Paulo bebe no Antigo Testamento para desenvolver a revelação da doutrina da justificação pela fé. Não são pelos nossos méritos, não são pelas nossas capacidades, embora muitas pessoas tenham dons, muitas pessoas têm sim, muita coisa boa, mas não é por isso que você é salvo, é por um amor de Deus, é vontade divina. Graça significa favor imerecido. Você não merecia, mas Deus olhou para você, Ele te amou. Por isso que João 3,14 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho amado. Glória a Deus. Eu gosto de falar de maneira parafraseada, o capítulo 3, versículo 16, olha só, porque Deus amou você que entrou aqui nessa noite, você que saiu do conforto do seu lar, muitas pessoas com dor, com dificuldade, mas está aqui na casa de Deus, na presença de Deus. Você que tomou esse ato de fé, de vir celebrar, lembrar do sacrifício expiatório do Calvário, porque o Pai amou você de uma maneira ímpar,
de uma maneira inigualável, sui generis. O Pai te amou de tal maneira, glória a Deus, que deu o seu único filho. A palavra latina para nós tiramos do latim a palavra unigênito. Está lá o seu filho unigênito. Na verdade, a palavra grega é mais profunda. A palavra grega é monogenes. Vem de mono, e genes, gen. Da onde vem a palavra moderna, genética. Quem estuda biologia sabe o que eu estou falando. Gen é onde estão as características hereditárias do indivíduo. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Jesus é o único que tem o DNA do Pai. É por isso que essa igreja glorifica Jesus. É por isso que essa igreja adora Jesus. Porque Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra, verdade da verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, te amou e fez um plano. Mas quem se fez carne e executou o plano, por isso que celebramos a Santa Ceia nessa noite, foi o Filho, não foi o Pai. O Pai enviou o Filho, o único da sua espécie, o Senhor Jesus, se esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2, o Senhor Jesus se esvaziou da sua natureza divina, porque Jesus venceu o pecado como homem, totalmente homem. Ele não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado e o diabo, mas como homem, ele venceu, glória a Deus. Só que quem convence você dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te revelar, você fica nas velhas práticas pecaminosas da sua vida. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo são fundamentais para o processo da nossa salvação. Porque o Pai te amou, o Filho executou o plano do Pai, e o Espírito Santo te ilumina para você entender o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O judeu e o gentio, dois povos, mas através da cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e de ambos os povos o Senhor fez um, que é a igreja. Portanto, existem três povos na face da terra: existe o povo judeu, existe o gentio, as nações, e existe nós, a igreja. Glória a Deus, com pessoas judias e pessoas gentílicas que foram justificadas pelo sacrifício expiatório do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. De ambos os povos fez um. Paulo fala isso ainda no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala do ministério, da vocação dos gentios e do seu próprio apostolado, da oração que ele faz para os irmãos em Efésios. Porque oração é uma prática cristã fundamental. Tem que orar, irmão, tem que clamar, tem que estar pedindo para Deus o tempo todo. A Bíblia diz, Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Tem gente que acha que para orar tem que fazer cerimônia. Não, eu só oro se eu dobrar meu joelho, pôr a minha testa no chão. Para, irmão. Ore em todo o tempo, trabalhando, no ônibus, em casa, lá na sala hospitalar, ali, irmão. Quando a doutora Raquel, quando eu estava com Covid, ela chegou para mim e falou, já pronamos o Senhor, fizemos tudo o que tinha que fazer, e infelizmente nós vamos ter que fazer o senhor dormir. Eu falei, que é isso? A irmã Renata tinha falado para mim, não deixe eles te entubarem. Só que eu estava cheio de fio, né, irmão? Como que eu ia sair correndo do hospital? Eu falei, ô doutora, não tem uma alternativa? Ela falou, não tem. Aí carinhosamente ela falou, olha, eu vou ter que fazer o senhor dormir para cuidar dos seus pulmõezinhos. Então ali, quando eu vi que ela estava mexendo lá, eu fechei meus olhos e comecei a orar. E eu agradeci a Deus. Graças a Deus. Comecei a glorificar a Deus. Então você pode orar em qualquer local.
Não importa, irmão. Ore. Está no ônibus lá pendurado, glorifica a Deus. Ore, ore sem cessar. É para orar sem cessar, irmão. Agora tem gente, irmão, só porque vai fazer alguma outra coisa, já não tem mais espiritualidade. Eu não misturo as coisas. Sou crente na igreja, na fora. Isso não existe, irmão, isso é mundanismo. Porque Jesus te comprou por bom preço. Você é o templo do Espírito Santo. Você é de Jesus. Você é propriedade do Senhor Jesus. E Paulo fala, e ele ora pelos irmãos em Efésios. Capítulo 4, Paulo fala da unidade da fé. Um dos textos mais bonitos, quando ele fala que Deus deu dons aos homens. Mas aí chega o capítulo 6. Ele ainda inicia falando sobre relacionamento familiar. Mas no versículo 10, ele vai revelar algo extraordinário. Ele inicia dizendo, no demais, irmão meus, porque ele já falou sobre muitos assuntos. Então ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Esse é o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você tem que se fortalecer no Senhor. Pastor, como que eu faço para me fortalecer no Senhor? Você tem que ler a palavra. A palavra santifica a alma da gente. Tem que vir ouvir a palavra. A fé vem de ouvir a palavra, irmão. Se você não ouve a palavra, não gesta fé, não desenvolve fé. Então você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ouvir mensagens. Por isso que eu incentivo você a vir estudar a palavra de Deus nas terça-feiras, que tem ensinamento da palavra de Deus aqui. Nas quinta-feiras sempre tem um preletor pregando a palavra produz fé, a palavra santifica a sua alma. O Senhor Jesus diz, santifique-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, para eu fortalecer na fé e na graça que há em Cristo Jesus, eu preciso esconder a palavra no meu coração, como diz o Salmo de número 119. Como purificará o homem, e nesse caso o gênero humano, o seu coração? Observando a sua palavra. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus gesta fé, gesta santidade. Segundo lugar, você tem que orar. Oração é fundamental na nossa vida. Tem que orar, irmão. Você tem que orar. O meu irmão uma vez falou para minha mãe, falou, mãe, ora por mim que eu não sou de orar. Olha que fraqueza, irmão. Falou para minha mãe, como se fosse assim, eu não sou de orar. Irmão, você tem que estar orando todo o tempo. Tem que orar, interceder. Sempre tem algo, e quando você não tiver mais palavras, e quando você estiver derrubado, cansado, aflito, e não tem mais como se expressar, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, ore, palavra, oração, louvor, aprenda a glorificar o nome do Senhor. Então, nos demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua força. Não é na sua força, irmão. Não, irmão, comigo é assim. Para de carnalidade, irmão. A força do Senhor. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. Por isso que você tem que estar em comunhão. Você sabia que num culto como esse, um irmão santifica outro? Nós santificamos um ao outro. O marido santifica a esposa que não é cristã, a esposa santifica o marido, os pais santificam os filhos fiéis santificam os pais. Mas ele está falando, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Buscar a presença de Deus, pedir para Deus os seus dons, fruto do Espírito. Pedir para Deus mudar o seu comportamento, sua postura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Por que eu preciso um revestimento? A pessoa aceitou a Jesus, está alegrinha, mas não está buscando revestimento, não está buscando o fruto do Espírito,
não está lendo a palavra, não está orando, não está vigiando, tem que buscar a presença de Deus. Às vezes é até batizado com o Espírito Santo, mas não tem ainda o fruto do Espírito. Tem o revestimento do poder, mas não tem o fruto do Espírito. Às vezes a gente ouve, nem entendo esse irmão ficar falando língua na igreja, mas lá na casa dele, irmão, é uma tribulação. É porque ele não tem o fruto do Espírito. Pela misericórdia de Deus, o Senhor revestiu ele de poder, mas não gestou fruto do Espírito no coração dessa pessoa. Então nós temos que ter as duas coisas: ser batizado no Espírito Santo, mas ter também o fruto do Espírito gestado em nosso coração. Por que, irmão, que eu preciso? Por que eu preciso dessa armadura, desse poder? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou ter que explicar isso aqui para os irmãos. Existem extremos. Tem gente, irmão, que vai descer um degrauzinho, torce o pé, o inimigo está furioso. Tem nada a ver, irmão, você que não prestou atenção no degrau. Não toma remédio, aí desmaia, ai, meu inimigo está furioso. É você que não tomou remédio. Então não mistura as coisas, irmão. Tem coisa que não tem nada a ver com o inimigo, é você mesmo. A criança está chorando, lógico, esse barulho aqui no microfone arde a orelha dela. Por isso que os pais têm que dar uma aguinha para a criança. Aqui nós temos até berçário, irmão. Agora a criança está berrando e o pai, o inimigo está furioso. Só se você for inimigo. Porque não tem nada de inimigo. A criança não suporta o som, dói o ouvidinho deles. Então, irmão, tem coisas que não tem nada a ver com o inimigo. Você não pode ser extremista, como pessoas que tudo atribuem ao inimigo, porque você está dando muito pano, está passando muito pano para o inimigo, está atribuindo tudo ao inimigo. Não, irmão, tem coisas que não tem nada a ver com o inimigo, é você mesmo. São suas falhas, suas fraquezas. Agora, por outro lado, tem coisas que são ataques do inimigo, e você tem que ter discernimento espiritual, para saber quando se trata de um ataque das astutas ciladas do diabo. Porque tem gente também que nega o ataque do inimigo. Não, isso não tem nada a ver, irmão. Está vendo, irmão, que é um laço. Está vendo que é uma destruição. Não, não tem nada a ver. Está negando. Quer dizer, não tem discernimento. E nós precisamos ter discernimento. Porque existem as astutas ciladas do diabo contra nós. Tem religião que já nem acredita mais que existe diabo. Não, o diabo é uma imaginação humana. Não, irmão, a Bíblia diz que o diabo é um anjo caído, inimigo de Deus, opositor, só que maior é Jesus. Jesus é onipotente e o diabo não é. Jesus é onipresente e o diabo não é. Jesus é onisciente e o diabo não é. Por isso que ele curva no nome soberano do Senhor. E Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala aqui que eu preciso me revestir das armaduras de Deus para enfrentar as astutas ciladas do diabo. E o versículo 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu fui ver hoje no Novo Testamento grego, queria ver o que ele quis dizer como carne e sangue, porque tem irmão que pensa que a obra da carnalidade, irmão, sabe? Não, carne e sangue aqui, sabe o que é? A humanidade, as pessoas. A sua guerra não é contra as pessoas, não são problemas. Deus amou as pessoas. O Senhor Jesus quer que todos os homens sejam salvos. Então você está com o alvo errado. As pessoas não será nossa guerra, não são contra pessoas. Aliás, me chama a atenção isso. Vestivos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor. Aí ele vai falar, por causa das astutas ciladas do diabo. E aí, em vez de ele falar qual é o meu inimigo, ele fala, porque eu não tenho que lutar. Olha, primeiro ele fala com quem você não tem que lutar. E a luta não é com pessoas. Então, carne e sangue aqui são pessoas. Para de transformar as coisas em pessoal. Não gosto desse, não gosto daquele. Você está errando o alvo. Jesus, queima meu marido. Olha que fraqueza. Até imagino cair um fogo do céu e torrar o irmão, né? Que oração é essa, irmãzinha?
Não, irmão, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não são contra pessoas que eu tenho que orar. Contra, não, nunca. Porque não temos que lutar contra pessoas. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não temos que lutar contra seres humanos. A nossa luta não é contra a humanidade. A nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. São contra os demônios, contra esse mundo tenebroso. Então, toda a sua energia, sua oração, sua palavra, direcione contra as hostes malignas e não contra pessoas. Porque se você fizer isso, você está colocando um canhão para matar um pardalzinho. Toda a energia contra o alvo errado. Olha só o que ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, contra seres humanos. Não, eu não tenho que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma guerra espiritual, irmão. É uma grande guerra espiritual. Claro que esses espíritos malignos vão usar as pessoas, mas não erre o alvo. Não são as pessoas o problema, mas o demônio que está usando a pessoa. Então não erra. Irmão, hoje não, irmão, mas eu lembro, eu era novo convertido, e os irmãos falaram: senhor irmão Alberto, vamos expulsar um demônio? Eu falei: vamos lá. Eu ia, irmão, já tirava a gravata, porque eu sempre fui prudente, né? Esse irmão, maior simplicidade que aquela gravatona, o endemoniado quase enforca a pessoa. Eu já tirava a gravata, tirava o paletó, vamos lá expulsar o demônio. Irmão, o irmãozinho que estava lá com ele, que fraqueza, deu uma bibrada na cabeça do endemoniado, irmão. Sai em nome de Jesus, pá! Eu falei: Jesus amado. Irmão, não são contra pessoas. Não adianta você dar uma bibrada na cabeça da pessoa, pelo amor de Deus. São forças espirituais. Não é para expulsar o endemoniado, é para expulsar o demônio que está no endemoniado, meu Deus do céu. Deus te deu autoridade. Minha irmã, meu irmão, você vai pegar esse pão, aleluia, que é o símbolo do corpo de Cristo. Você vai pegar esse cálice, que é o símbolo do sangue de Jesus. Você é de Deus. Deus te deu autoridade contra toda sorte de demônios. Vá com fé, se revista da autoridade da parte de Deus. Repreenda os demônios que estão infestados a casa do seu vizinho, às vezes dentro da família. Repreenda, ora. Como que eu expulso os demônios? Depende. Tem demônio, irmão, que a gente nem fala nada, ele já some. Irmão, eu já vi cada coisa, irmão. Uma vez eu vi um homem endemoniado, entrou na igreja no domingo. Nós estávamos cantando aquele hino. Espírito do Senhor está operando, está libertando, está restaurando, irmão. É uma guerra espiritual. Para de criticar pessoas, as pessoas são falhas. Para de criticar as pessoas, que as pessoas vão nos decepcionar. Elas são frágeis. Comece a orar para Deus te dar discernimento espiritual. Tem demônios que em nome de Jesus ele sai. Mas tem demônios que só saem com jejum e oração. Eu não sei qual é o demônio que você vai enfrentar na sua caminhada. Jesus pôs essa palavra no meu coração para você saber. Eu não sei qual é o demônio que você vai enfrentar, qual é a potestade que está assolando e tirando a sua paz. Mas se for necessário, se consagre. Nós temos aqui consagração. Todo domingo às 8 horas da manhã está o ciclo de oração aqui. Os que podem estão em jejum e oração. Vem orar. É guerra, irmão, é guerra espiritual. Nós somos de Deus, não adianta, você é de Jesus, você não vai agradar o mundo. Não tente agradar o mundo, não siga o curso desse mundo. Diga: eu sou de Jesus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu estou em guerra, em nome de Jesus, eu vou vencer com as armas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa é noite de renovação. O Espírito Santo está falando com você. Deus quer te usar. Abre o coração. Deixa o Espírito de Deus te fortalecer. Coma desse pão com fé. Tome desse cálice com fé. Receba a bênção de Deus, a alegria do Espírito Santo, a glória do Senhor. Revista-se de toda a armadura de Deus, para você vencer as potestades infernais. A sua luta não é da carne e do sangue, não são as pessoas. Tenha amor pelas pessoas, tenha misericórdia das pessoas, tenha empatia pelas pessoas, mas tenha discernimento espiritual, que os espíritos malignos muitas vezes estão usando essas pessoas. Deixa Deus te usar. Curva a sua cabeça. Pai Santo, Deus eterno, a tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, esmiuça a penha. Senhor, sonda-nos nessa noite. Tira de nós o que não te louva, tira de nós o que não te glorifica. Lava o nosso espírito com o sangue da cruz. Lava a nossa alma, a sede das nossas emoções. Lava o nosso corpo, que é o templo do teu Espírito Santo. Senhor, vai lavando dos fios dos nossos cabelos até a planta dos nossos pés. Lava, tira toda a iniquidade, todo o pecado, tudo que não te glorificou e algum dos teus filhinhos tenha cometido nessa semana. Nós invocamos o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. Lava, Senhor, lava as nossas vestiduras, para que possamos celebrar a tua morte vitoriosa no Calvário, de vida, de paz, cura, através desses emblemas gloriosos. Assim nós te pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.